Valendo. Então, olá, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui na conversa com algumas pessoas que passaram pela experiência do exame Self-Braz. Eu vou pedir que cada um se apresente, diga seu nome, o país de origem e quando que fez esse exame. O Cris pode começar? Posso? Não, meu nome é Gilcriste de Ouagadougou, eu sou de Benin, da África, e eu fiz o exame de Self-Braz em 2015, na segunda edição daquele ano. Oi, boa tarde. Meu nome é Joyali Gali. Eu sou do Benin, país da África. Eu fiz minha prova do CPBS em 2018. Oi, eu sou Erasmus Tanguy Abraham, sou da Namíbia, país do sul da África também. Eu fiz o Self-Braz em 2016. Julieta? Oi, boa tarde. Eu sou Julieta Eula, é meu sobrenome. Eu fiz o Self-Braz no ano 2015, na segunda edição, com o Gilcriste. Oi, eu sou Eric, eu sou de Gana, e eu fiz Self-Braz em 2016, sou na turma do Erasmus. Muito bem. Vocês falaram da turma porque todos, quase todos, né, estudaram comigo, só não a Joerra, mas a gente se conheceu de perto, né? Joerra morou comigo por quase um ano, então a gente se conhece mais ou menos bem nessa experiência. Então hoje o nosso objetivo aqui é compartilhar essa experiência de vocês, né, de ter passado pelo exame Self-Braz, a fim de ajudar outras pessoas, né? Então eu quero que vocês comentem sobre quais foram as principais dificuldades que vocês enfrentaram, né, durante a preparação para esse exame e podem acrescentar como é que vocês conseguiram vencer isso. Quais foram as coisas que vocês fizeram que mais ajudou? Quem gostaria de começar? Gil Cris? Eu posso começar sem problema. Então, o exame do Self-Braz, cada um tem um objetivo para fazer esse exame. No meu caso, especificamente, foi para poder cursar medicina na Universidade Federal de Roraima, porque eu fazia parte de um programa que é chamado PECG, que é um convênio entre o Brasil e vários outros países do mundo. Então, falando das dificuldades, isso vai depender também da língua oficial de origem de cada aluno, de cada pessoa. No meu caso, foi o francês que eu falava, uma língua oficial, e o francês e o português têm muitas coisas parecidas. Então, nesse contexto, a gente não encontrou tanta dificuldade quanto aos alunos do inglês, por exemplo, que não tem nada a ver com o português. Mas, assim, logo no início a gente não entendia nada, a gente não compreendia nada, e tudo o que eu falo hoje eu aprendi no Brasil, convivendo com as pessoas e tal. Então, as dificuldades, não vou dizer que foi fácil, foi difícil, mas as dificuldades vai depender também de cada um. No meu caso, a minha maior dificuldade era conversar com as pessoas, ou seja, o falar. Porque por parte escrita da língua eu conseguia entender, eu conseguia escrever depois de uns 2 ou 3 meses, mas falar era o meu problema, porque eu tinha medo de errar e pronto. Então, esse medo meio que me assim, fazia com que eu ficava calado o tempo todo, por mais que eu sabia de muita coisa. Então, esse bloqueio que foi a maior dificuldade que eu, por exemplo, eu superei. Como superei? Eu tentei finalmente me livrar do medo e eu me criei um ambiente que me forçava a
falar o português. Eu me inseria no meio de vários colegas brasileiros que falavam português e aquilo me ajudou bastante a superar o meu medo de falar e errar. Então, comecei a colocar em prática tudo o que eu via na teoria. É isso que facilitou o meu processo nesse contexto. Mas Então, a minha alguém maior aí dificuldade sentia. foi essa. Mas alguém de vocês sentia medo no começo ou foi só o Gil Cristi? Eu também. É comum, né? O medo é maior. Então, aproveita e continua. Vai, Johan. No meu caso, eu sou falante de espanhol, é a minha língua nativa. Então, no mesmo caso que o Chilpes, né, não tem muita diferença com o português. A questão é quando eu comecei a falar, eu sentia que eu não falava com o sotaque do brasileiro, eu não fazia bem as pronúncias, por exemplo, das S, por exemplo, das R. Então, eu não gostava de como eu falava, por isso, às vezes, eu ficava calada. E eu ficava, assim, com vergonha, né, de falar, né? É tão próximo, né, a língua portuguesa da língua espanhola que chega a confundir, né, Ju? Vai, Então, no meu caso, eu tive medo também. Mas como o objetivo foi... Como o meu objetivo foi, tipo, eu tenho que passar essa prova para começar a faculdade. Aí eu fiz de tudo para superar. Mas no começo, eu não... Porque eu sou uma menina muito tímida. Eu não gosto de falar, eu só fico quieta. Aí, tipo, eu cheguei no Brasil sem falar nada. Porque lá no meu país, como o Gil falou, a gente fala francês, porque a língua de lá é o francês. Mas chegando aqui, eu tive a oportunidade para morar com a professora. Aí em casa a gente tenta falar às vezes, porque eu não sou de falar muito, eu tenho muito vergonha. Quando eu chegar na faculdade, eu só ficar olhando os professores. Assim, tipo, depois da aula, quando eu chegar em casa, eu fazia diário, tipo, o que eu fiz em cada dia. Eu tentava fazer um teste, aí eu dava para a professora corrigir. Assim que eu comecei, pouco a pouco, também eu assistia muitos filmes em português. Eu ouvia também as músicas. É assim. Mas meu problema é de falar mesmo, porque em português tem muitas coisas. E eu tenho problema de R também. Às vezes eu confundo. Eu confuso o R, ou R de rato ou R de barato. Aí eu não pronuncio bem esse daí. Mas, tudo bem, graças a Deus. Eu passei na prova de CPBRAS. Até agora eu estou me saindo pouco a pouco. Eric Erastos, quem fala? Vou comentar. Eu não tinha medo assim, de falar, porque eu gosto muito de conversar, mas quem tinha mais, assim, que eu diria um pouquinho de medo era de errar, porque o português é muito diferente do inglês. Aí tem muita coisa que não existia em inglês, o masculino, feminino, era tudo novidade para mim. Tinha muitas conjugações e tinha que pensar muito antes de falar. Qualquer coisinha que você ia falar em português, já tinha que ficar muito tempo pensando e construindo frase.
Aí eu não queria falar por causa disso, porque eu tinha que demorar muito para construir frase e eu acabo ficando chateado, porque eu não conseguia falar rápido. Mas eu cheguei aqui sem falar nada, eu comprei um celular que tinha um aplicativo de TV. Eu ficava no quarto, depois da aula, eu pegava um caderno e eu assistia a TV escrevendo algumas palavras que eu escutava. Se eu conseguia pegar alguma frase, eu escrevia também. Aí depois eu buscava na internet assim, o significado. E foi assim que eu comecei a aprender. E aí eu comecei a praticar mais com as pessoas, porque eu já conseguia construir frases mais rápido. E era só isso. É. Então, o meu medo era passar mesmo, sabe? A prova. Porque quando eu cheguei em Boa Vista, aí eu percebi que teve bastante gente da mesma região do que eu, que não passaram a prova no ano anterior. Então, para mim era alguma coisa assustado, entendeu? Então, aí eu tenho que esperar esse medo, sabe? E aí depois veio o medo de falar mesmo, sabe? Porque às vezes você está indo e você encontra seus colegas. E aí eles estão falando e você só está lá, sabe? Você não sei como falar, o que falar. Então, esse foi muito assustador para mim. Aí eu comecei a sair mais, sabe? Sair mais, fazer amizade com pessoas que saem e que gostam de falar a língua, assim, português. Porque a amizade que eu fiz me ajudou bastante. Me ajudou bastante, porque todos os meus amigos que eu fiz gostaram de falar, entendeu? Mesmo que não seja alguma coisa produtiva, mas o motivo era falar mesmo. Então, pela ajuda dos meus amigos, assim, eu comecei a falar mais e estudar mais. Mas eu não tive nenhum problema com gramático, nada, porque é mais fácil de pegar a gramática quando você só percebe o formato, fica mais fácil. Mas o problema era falar mesmo, entendeu? E mas depois que você começar a falar, você tem que, na sua escrita, tem que botar o raciocínio, né? Você não só pode falar qualquer coisa. E aí veio a construção da teoria, né? E aí tem que transformar a gramática em conteúdo, sabe? E aí isso foi assim que eu consegui fugir do Cepibras. Mas não é fácil, não. Não. Fácil não é. Para quem fala inglês, não. É difícil. É difícil mesmo. Mas dá para passar de boa. Só tem que estudar mesmo. Vamos tentar resumir, então. Primeira coisa que a maioria enfrenta é esse medo de falar ou de errar, né? E como é que a gente resumiria dizendo como é para quem está assistindo, né? Como vencer isso? Quais são as principais coisas que precisa fazer para vencer esse medo de errar, para vencer esse medo de falar com as pessoas? Que na verdade o medo de falar com as pessoas está relacionado ao medo de errar, né? Você não quer pagar mico. Não quer passar vergonha. É verdade. Então, o que fazer para, assim, eu posso falar, né, professor? Posso começar respondendo a pergunta que a senhora fez? Sim. Então, o que a gente pode fazer, os meninos também já citaram deram algumas dicas. As dificuldades, ou seja, o que a gente precisa fazer vai depender da dificuldade com que a pessoa se encontra. Por exemplo, se é um menino falante do inglês, se é um menino falante do espanhol, ou se é alguém falante de francês, ou de outra língua, então a dificuldade vai da pessoa de uma pessoa para outra. Então, como se trata de alguma coisa individual, cabe à pessoa tentar identificar o que torna difícil esse processo de aprendizagem para ele. Identificando isso, a pessoa vai atrás de soluções possíveis para poder resolver aquilo.
algumas coisas a gente vai comentar aqui. Então, se a dificuldade da pessoa se encontra nas mesmas dificuldades que a gente elencou aqui, então possivelmente vai ter algumas soluções já dadas. Aí assistir a televisão para poder trabalhar a parte de visualizar, de ver, ouvir bastante músicas, ou ouvir jornal no rádio, ou qualquer coisa que seja áudio, mas voltado para o português. Isso também ajuda para trabalhar a parte de ouvido, porque o exame, ela tem uma parte onde você assiste um vídeo e tem uma outra parte onde você assiste um áudio. E dependendo de cada coisa, você pega as informações e escreve um teste. Então, para chegar lá naquele dia e ter domínio sobre essas duas tarefas, você precisa, primeiramente, ir se preparando dessa forma. Outra coisa, para superar o medo de falar e errar e passar vergonha, a gente tem que entender, primeiramente, que o português não é nossa língua nativa, ou seja, a nossa língua oficial. Então, tendo em vista isso, a gente já deu um passo para superar esse medo. Então, a mesma coisa, se um brasileiro, você para pensar, se um brasileiro chegar no meu país, mal vai fazer uma frase na minha língua, porque ele também não sabe. Então, não adianta eu ficar me culpando, dizendo que eu vou passar vergonha. Não, a língua não é minha, eu falo do jeito que eu penso. Se estiver errado, eu recebo correções e eu evoluo. Se não estiver errado, estiver muito certo, então tudo bem, aí a gente dá seguimento. E tentar criar também esse meio de conversa com várias pessoas, assim, brasileiros, amigos, conversar bastante, pelo menos uma hora por dia, só de português. Isso ajuda bastante a chegar lá a ter um vocabulário enriquecido para poder vencer a prova. Outra coisa que eu sempre sugiro para os novatos é o seguinte: o seu Pebras, quando você pega as provas passadas, tem vários assuntos e a prova vai dando uma reviravolta nesses assuntos: saúde, meio ambiente e várias outras áreas. Então, é bom também que o aluno que esteja se preparando para fazer essa prova, leia artigos voltados para essas áreas, para poder ter vocabulário e enfrentar qualquer tarefa que surgir nessas áreas, entendeu? Então, são algumas dicas que eu acho que vale a pena ser citada aqui para as pessoas levarem em conta e prosseguir nesse processo meio difícil da prova. Alguém quer completar? Ele já... Eu só queria comentar a mesma coisa que ele falou, que eu não tenho que se cobrar muito para falar o português perfeito já de primeiro. Assim, você tem que pegar bem leve e vai trabalhar um dia de cada vez. Você tenta marcar um tempo de falar só português, ou quando você está em sala de aula, quando você está na universidade, você tenta falar só português em algum tempo quando você está em casa, porque é muito comum amigos do mesmo país morarem juntos. Quando chega no Brasil, em casa vocês falam a língua de vocês, o país de vocês, e fica difícil aprender o português assim. Então, você tem que decidir se vai tentar falar português em casa, ou pelo menos quando está na universidade, for português. Aí acaba praticando mais. E é isso, a língua não é sua, você tem todo o direito a errar, e você vai aprender errando e tem bastante tempo para aprender. Difícil, mas é muito possível, tem muita gente que fez. É isso. Os erros são importantes, né? Quando você erra, quando você é corrigido, é isso que você usa para aprender e para
fazer direito da próxima vez, né? Se você não errar, você nunca vai saber. Se você não tentar e errar, você nunca vai saber que você sabe. É isso que o pedagogo inglês fala, learn by doing. O pessoal sabe. Inclusive, eu tirei o meu segundo nome dele. Ok. Vocês estão falando várias coisas aí, eu anotei algumas perguntas que já, de alguma forma, vocês já responderam, mas vamos sintetizar. Vocês falaram do que fizeram, né, de como se prepararam. Tem várias pessoas que vão estar assistindo esse vídeo que são estudantes de PEC-G, como a maioria, né? A Julieta não é PEC-G, mas veio para estudar também, né, Julieta? Chegou ao Brasil e fez o mestrado, né? Vocês acham que é possível aprender a língua somente frequentando as aulas? Não dá, né? Tem que fazer a sua própria parte, né? Sim. E o que a gente diria... Tem que provar. Vai, Julieta, desculpa. Tem que provar mesmo. Eu acho que, no meu caso, né, eu sempre digo que o português e o espanhol, a minha língua materna, elas são primas irmãs, mas elas têm uma diferença. E a gente, como estudante de português, deve conhecer essa diferença. Como que você conhece? Estudando em casa. Você tem que estudar verbos, tem que ler, dizendo os meninos, o Gilles, o Erasmus, estudar, escutar música, assistir o jornal, né? Tudo isso. E outra coisa que também é importante, quando você está se preparando para o seu programa, você deve estudar para o seu programa. E eu ouvi uma coisa que sempre eu lembro e acho que a profa Pamela disse em sala de aula, que um exame você tem que aprender como que ele é para poder você aprovar esse exame. Não é que talvez você não saiba, você tem que conhecer o exame. E acho que isso é chave no caso do seu programa. Você deve saber como responder ele em cada uma das etapas. É exatamente isso, né? É um exame que ele tem a sua complexidade e ele tem o objetivo de dar uma certificação de língua portuguesa para você. Né? Então, você já conheceu, acho que o Eric mesmo falou aqui que quando chegou ao Brasil, viu pessoas de anos anteriores, né, que não tinham, que eram do mesmo país dele e não tinham sido aprovados, mas ele via essas pessoas conversando em português normalmente. Né? Então, ele é um exame que ele não vai dizer, você fala português. Porque a partir do momento que você consegue se comunicar, dizer um bom dia, pedir um copo d'água, né, você já está falando português. Agora a questão é se você está apto a conseguir aquele certificado. Por isso que é importante, né, Julieta? Obrigada por promover o meu curso, dizendo que é importante você se preparar, né, você estudar um pouquinho mais, conhecer de fato essa prova. Então, professora, não sei se eu entendi melhor. A pergunta era se assistindo às aulas é bastante para... Se só isso é suficiente. Não é suficiente, mas ela faz uma parte muito importante, o seu objetivo como ser um aluno futuramente, mas a língua em si é mais de aprender na sala de aula, entendeu? A língua portuguesa, por exemplo, ele se propõe com bastante coisa, como a cultura brasileira, para aprender bastante coisa. Então, se você pode assistir às aulas, você pode passar o seu beleza, mas tem coisas além disso que você nunca vai saber se você não convive com o povo brasileiro para saber o que é aquilo. Porque às vezes você pode ouvir uma frase, sabe, lá fora, que a professora não vai te ensinar, entendeu? Porque é uma gíria.
entendeu? Que você não pode usar na sua prova nada, mas faz parte da língua, faz parte da cultura brasileira. Que você tem que saber se você está morando no país, até na faculdade, tem professores que falam informal. Eu, pessoalmente, eu gosto. Professores que falam palavrão, assim. Entendeu? Se você é um professor, você fala palavrão, eu gosto de todas as suas aulas. Mas na CEPBRAS ou na língua, sua professora não vai te ensinar a falar essas coisas, mas você tem que saber o que é essas coisas, entendeu? Para não falar, entendeu? É muito importante saber outras coisas, além de gramática, assim, como escrever. Isso que o Eric está falando é muito importante no sentido assim, não do palavrão, tá? Não gostei dessa parte. Mas no sentido assim de que aprender, muitas vezes as pessoas pensam que aprender a língua, né, é só conseguir conjugar os verbos, colocar, fazer as frases, né? E tem muito mais que isso. E é nesse muito mais que isso que o CEPBRAS está interessado, se você consegue, né? Então, saber falar uma língua é você saber quando falar aquele tipo de coisa, aquela palavra, em que situação você vai falar assim, em que situação você não pode falar assim, né? Que tipo de coisa você fala em determinado lugar, mas que você não fala no outro. E é nesse caminho que o CEPBRAS está bem interessado, né? E de fato, a convivência, né, a experiência com vários outros lugares, pessoas, é o que te traz isso. E muitas vezes acontece palavrão nunca vi, né, no CEPBRAS, mas já vi muitas gírias, né, de coisas de internet, por exemplo, partiu viajar, por exemplo, né, se você não está ambientado com essas coisas, não vai entender alguns ditados populares e coisas assim, né. Eu posso adicionar uma coisa? Sim? Essa parte de que é possível aprender a língua, acho que você consegue aprender só assistindo aula, mas passando a prova é uma coisa diferente, porque São Brás tem aquela parte que vem na prova cair qualquer sotaque do Brasil. Você pode morar em Roraima e no seu exame tinha um áudio de alguém de São Paulo. Então você tem que procurar essas coisas fora da sala de aula. Assistindo TV, escutando música, interagindo com... Tem bastante pessoas de várias cidades e dá para você interagir com essas pessoas. Aí você já se acostuma a sotaques diferentes do Brasil. E outra coisa também, a Pamela faz. A gente faz um simulado, mas nem todo professor que dá essas aulas de português faz simulado. Então, se por acaso seu professor não faz, você tem que voltar em casa, pegar a prova antiga, porque por mais que nunca é a mesma pergunta, esquecer que o mesmo padrão, né? Aí você já se acostuma com as questões da prova e já vai saber o que esperar. É isso. Ok. Alguém completa? Só complementando, dizendo que o CEPBRAS também, como a Julieta falou, que a gente precisa conhecer a prova para fazer a própria prova em si. Ela nos diz o que a gente precisa fazer. Então, não adianta eu saber falar perfeitamente o português e tratar um assunto fora do que foi pedido. Então, se o CEPBRAS diz, você é aluno, saiba que a partir daquele momento eu sou aluno, eu vou me comportar como um aluno. Se o CEPBRAS diz, tal, você faz tal, não viaja bastante, porque viajando bastante você corre o risco de sair do rumo do assunto e por mais perfeita que você fala a língua, você vai acabar reprovando na prova. Então é importante fazer esse exercício diário ou de uma forma cotidiana, como o Eratos falou,
pegar as provas passadas, fazer essas provas, levar para professores ou outras pessoas que trabalham com letras para eles corrigirem, ou as pessoas que têm experiência com a prova para eles corrigir, para que você possa ir se acostumando tanto com a hora, e isso acaba muito rápido também, vale a pena salientar. Se a gente não treinar bastante, a gente vai acabar não terminando a prova e sair fazendo só 2 tarefas ou uma tarefa. Enfim, a gente não precisa terminar também todas as tarefas para passar. E quando der, termina, mas bem feito, de uma forma bem feita. Porque não adianta também você terminar toda a prova todinha sem cumprir a tarefa que foi pedida. Então, eu sempre puxo o meu que não é um exemplo para todo mundo. Eu não terminei a prova, mas eu passei. Mas isso não significa que se der de terminar e terminar bem, você não termina, não. Então, leia bem o assunto, vê o que está sendo pedido e faça o que o seu professor pediu. Ponto. Senão, a gente sabe muito bem que temos colegas que falavam bastante, melhor do que eu naquela época, mas que reprovaram. Foi uma pena. Então, é isso que eu queria também salientar. Só para esclarecer a fala, Gil Cristi, que o CEPEBRAS é uma prova de cumprir objetivos, né? Então, você vai diante dali do enunciado, entende o que deve ser feito e faz bem feito. Né? O Gil Cristi disse que não chegou a terminar, se começou um e não deu tempo de concluir, né? Mas os outros 3 que fez, ele conseguiu cumprir todos os objetivos, né? Então, é essa a ideia de conseguir entender o que precisa e cumprir esse objetivo, né? Isso. Então, professor, deixa eu falar alguma coisa. Tem pessoas também que acham que eles podem passar a prova, o CEPEBRAS, sem assistir aulas. Mas não, eu acho que não é possível assim. Você tem que assistir às aulas para passar. Porque o CEPEBRAS não é só falar e escrever português. Porque eu lembro do simulado que a professora fez. No dia anterior, ela passou as regras, o que você não tem que fazer. Eu cheguei na prova, eu fiz tudo ao contrário de não fazer. Mas eu estava na aula. Eu estava na aula e eu fiz tudo ao contrário, eu não sei. Então, imagina quem não estava na aula. Entendeu? Mas depois desse erro que eu fiz, eu não sei quanto eu tirei no seminário. Acho que eu tirei 0, 1, sei lá. Depois desse erro que eu fiz no simulado, que falei, nossa, então, eu ia estar, sabe, um lugar errado assim. Então, depois disso que eu comecei a aplicar tudo que a regra que ela passou para nós. Então, é muito importante assistir as aulas, o que os seus professores estão falando, porque é o jeito de fazer. Às vezes também os veteranos também falam outra coisa, o professor fala outra coisa, aí deixa o aluno, sabe, no meio dos conceitos, entendeu? Então, mas eu vou dar um conselho para ele. Escutou o professor, o Gil Cris passou não terminando a prova, entendeu? É ele, mas nenhum professor vai falar para você não terminar a prova. Não faz isso. Terminar a prova é o melhor jeito, entendeu? Porque depois que eu fiz a prova, eu e meus amigos, a gente foi numa casa de um veterano, assim. A gente estava falando, a prova foi difícil, todo mundo estava reclamando. E sabe o que ele falou? Você terminou a prova? E você falou assim, tá bom, então relaxa. Então, quem terminou tem um conforto bem maior do que a pessoa que não terminou. Então, eu vou dar conselho para vocês terminar todas essas tarefas. Terminam, por favor. Gil Cris ele é o cara, talvez
O meu bem é igual o Gil Cris, entendeu? A Joera quer falar. Só antes da Joerra falar rapidinho, Joerra, só Nesse comentar, caso- eu tinha anotado aqui, Eric, que você falou da aula, eu ia anotar, falar justamente isso, né? Que eu perguntei se somente a aula era importante, só para destacar o papel que cada um tem de fazer a sua parte depois, né? Mas não para Claro. desconsiderar as aulas, né? E foi muito legal que você Não. falou isso. E É um conjunto, na verdade. exatamente. Às vezes, já ouvi muitos casos, né, de pessoas que têm, não gostam daquele determinado professor, por exemplo, não gostam daquela dinâmica daquela aula, né? Mas, independente disso, é aconselhável sempre você participar, porque quanto mais língua, quanto mais experiências em língua portuguesa, né, vai ser útil, né? Não vai ter nenhum caso que diz isso não vai me servir, né? Você não tem como prever o futuro, né? Você não tem como adivinhar. Então, tudo é necessário. Vai, Johanna, sua vez. Então, nesse caso de você tem que terminar a prova, eu não estou recusando. É normal, você tem que terminar a prova. Mas, para conquistar isso, você tem que estudar. Porque se você não fez as provas antigas, porque tem 4 textos, você vai fazer a redação. Não seria muito fácil para você terminar a prova no horário. Aí, nesse assunto, você tem que estudar bastante. Você pode ir para as aulas todos os dias. Isso não vai te ajudar muito. Enquanto você estuda, você sozinha. Estuda, faça as provas e você pode escolher um assunto qualquer. Pode ser meio ambiente, você vai fazer a redação sobre isso, você vai ver se você está no assunto ou não. Porque a prova tem a prova oral e a prova escrita. Aí, acho que a parte da escrita tem mais ponto do que a parte oral. Por isso, você está fazendo, se você vem para cá para estudar, para passar a prova do CEPEBRAS, é melhor você estuda, você sabe construir as frases, fazer os textos, porque se for só para falar, acho que não vai ajudar você, não. É melhor estudar, ler os livros, tenta conversar também, tenta fazer os testes, ser curioso também, porque se você tem vontade de conhecer as coisas, assim você vai ter as ideias para fazer teste, para criar uma frase, assim você vai se sair. Mas se for só para saber falar, não. Tem muita gente que sabe falar, mas eles não sabem escrever o que eles estão falando. Isso é potente. Isso é uma questão fundamental da necessidade de se preparar para esse exame, né? A Joerra falou que acha que a escrita tem mais ponto, mas não é, as duas têm a mesma pontuação, né? A forma de calcular. Só que a escrita tem uma complexidade maior. Justamente por isso que a Joerra falou, porque tem questões específicas da linguagem escrita. Aqui nós temos pessoas que nasceram, né, em países que falam espanhol, francês, inglês, português, né? E cada um tem as suas dificuldades de escrever um texto na sua própria língua, né? Isso é natural. Umas pessoas vão ter mais habilidades do que outras, né? Umas pessoas vão conseguir organizar melhor as ideias mais fácil, outras não. Agora imagina, se você tem essa dificuldade de escrever na sua língua e você é colocado para escrever numa outra língua, né? Porque a escrita é essa comunicação, essa interação. Então esses códigos, esse funcionamento da linguagem escrita que acaba sendo um pouco mais pesado, né, na preparação para o exame. Por isso que a gente às vezes dá muita ênfase para a parte escrita. Porque conversar, por exemplo, a gente está conversando aqui, né? Você consegue conversar com alguém que está aprendendo a língua uns 2, 3 meses, ele fala do cotidiano, fala das coisas que ele gosta de fazer. Agora, a estrutura da linguagem escrita é diferente da linguagem. Se você observar, a gente está conversando, a gente começou um assunto, a gente mudou, uma pessoa entrou, né? Agora, se for escrever isso, tem uma questão diferente, né? Alguém ia comentar?
Então, mas é por isso que essa questão da disciplina que a Jureta estava falando, eu anotei que é uma questão também de disciplina. Você se disciplina, a gente fala, estuda sim. Mas eu sempre falo também, não deixem de ter momentos de relaxamento. Sim. Porque não adianta você ficar se estudando com aquela carga de estresse o tempo todo, não. Tira um pouquinho de tempo para ti. Se você gosta de jogo, assiste um jogo de futebol. Se você gosta de jogar alguma coisa, jogue. Então, é uma questão de disciplina. Você ser rigoroso consigo mesmo. Então, é assim que você consegue. importante, né? Não ficar neurótico, né? Conseguir relaxar. Mas assim, como professor, eu vou dizer, você pode também se distrair em português, né? Vai assistir um jogo brasileiro, escuta as pessoas falando ali, né? Pois é. Alguém, não sei, acho que foi o Eric comentou que foi ver pênalti ou escanteio, e ele falou esquina, e ele aprendeu isso dentro de um jogo de futebol, né? Pois é. Então, Nessa linha Desculpa. Pode falar, Julieta. Nessa linha que o Gilfis estava falando, o que eu queria dizer para o dia da prova, só como um conselho, é durma bem. Toda essa semana, antes da prova, durma bem, porque os textos que você vai ter que ler para fazer uma das tarefas são longos. Acho que quando a gente deu a prova no 2015, teve que ler 2 textos. Sim, sempre. Então, eles serão muito longos e aí você precisa muita. Por isso eu digo, além disso, o dia da prova você precisa se acordar cedo. Então, o meu conselho é durma bem. Uma semana antes da prova, uma rotina de dormir bem. bom. E criar o hábito, né, Julieta? Porque hoje a gente vive numa sociedade muito relacionada, ligada à internet. Todo mundo tem uma preguicinha de ler, né? Você vê uma imagem, já tem um textão, a gente já passa. Tanto é que hoje tem brincadeiras, né, em rede social, um textão enorme. Se você leu até o final, significa que você se importa comigo, alguma coisa assim. Então a gente está meio que desacostumado a ler, a pensar, e são coisas que o seu Fibraz fica pedindo da gente, né? Ler muito, pensar sobre, colocar sua opinião sobre diversas coisas. Alguém levantou a mão, eu acho? Vai, Erastus. Eu queria falar que a partir do momento que você começa a aprender português, eu acho, pelo menos eu fazia isso, eu tratava qualquer interação com as pessoas como um momento de aprendizado. Tipo, você aprende mais em situações diferentes. Você vai sair com seus amigos, você vai assistir um futebol, você vai em qualquer lugar que você for, você se colocar nessa situação e você aprende no contexto dessa situação, que é muito importante, porque português é uma língua com muita palavra e qualquer palavra muda de significado dependendo da situação que você está. Aí é muito bom sempre tratar esses momentos como aprendizado e você vai aprender mais. Muito bem. Eu fico pensando agora, vocês todos relatando experiências, né? E a gente está vivendo um momento diferente, né? Vocês estudaram na universidade, podiam sair por aí com as pessoas. E quem está estudando esse ano, como é que fica? O que a gente sugere? Porque a gente já viu que é necessário falar, é necessário conviver, é necessário passar por diversas experiências em português, né? O que a gente poderia sugerir para essas pessoas que estão tendo que ficar em casa, estão tendo que aprender a língua em casa, morando provavelmente com seus conterrâneos, né? Alguém tem alguma ideia? Nossa. Assim, eu diria o seguinte, a gente tem esse meio, pelo qual a gente está se falando agora, que também poderia ser uma ferramenta para eles, que eles poderiam usar.
Vamos ver a disponibilidade de tal professora ou de tal professor, de tal pessoa que já passou pelo CEPROBAS, que tem experiência, ou que não passou, mas que é brasileiro. Vamos montar um tempo para discutir, debater hoje sobre tal assunto, vamos discutir sobre tal assunto. Então, eu acho que isso também seria uma ferramenta ou um meio de aprendizagem, de poder estar se interagindo com as pessoas que estão ao teu redor, tanto perto quanto distante. Então, isso seria a minha primeira dica, mas os colegas podem ir dando outras dicas. Tá? Para mim, sim, ele pode, porque a gente já tem tudo nas redes sociais agora. Se for WhatsApp, se for Facebook, ele pode conversar em português. Se quiser ligar a pessoa para conversar, tipo, também assistir os vídeos, tipo, ouvir as músicas. Também tem oportunidade com uma professora que pode ajudá-lo para melhorar. Assim ele pode superar, ele vai superar mesmo, porque se não tiver aula, tem que ter um jeito para se sair. Aí se fica conversando em português com as pessoas que estão aqui, com as professoras também, acho que vai ajudar bastante. E estudar também, e tratar as provas antigas, isso daí é importante. Então, professora, eu sou uma pessoa assim que é meio contra esse negócio de deixar os alunos fazer a prova esse ano, sabe? Porque é muito difícil. Antigamente, para mim, o trabalho do professor era 30% e o aluno 70%, mas agora o aluno tem 90%, ficando em casa sozinho, entendeu? Como o aluno vai aprender? Não é a mesma coisa. Eu que estou no último ano, estou fazendo aula online, não estou gostando, porque não é a mesma coisa. Então imagina o cara que chegou, ele não sabe, é muito difícil, entendeu? Ele não pode sair para fazer amizade, para conhecer os lugares, para, sabe, ter uma interação com a cultura. Então, é meio difícil. Então, a única opção que eles têm é estudar, porque não tem como. Eles podem fazer, sabe, até ter dúvidas, porque às vezes, quando você está na sala de aula, sabe, surge as ideias, sabe, o que a professora vai falar na sala de aula, não é o que ele vai falar online. Porque ninguém vai fazer uma pergunta para ela explicar outras coisas relacionadas àquela, ou ao que ele está falando, como ela está falando. Então, não é a mesma coisa. Então, o único ferramenta que eles têm é estudar. Agora, eles não têm bastante opções. É só estudar mesmo, entendeu? Mas estou esperando que eles vão dar outra oportunidade para a turma, sabe? Que eles vão escrever esse ano, porque é difícil, não é fácil, não. Por exemplo, professora, eu tenho alguns colegas, assim, meninos que chegaram esse ano. Alguns fazem textos, me mandam o texto por WhatsApp, bate foto, manda, olha o que eu escrevi hoje, tenta corrigir, me ajuda a melhorar. Então, esse daí também é um meio. Aí eu pego o texto, eu faço um áudio em português dizendo, esse aqui você escreveu certo, esse aqui você escreveu errado, mas ao meu ver pode melhorar essa parte dessa forma. E eu sempre estimulo a procurar também os professores para que eles possam dar a ajuda deles em relação àquele texto que ele escreveu. Então, esse também poderia ser um meio de superar a situação no meio da pandemia. O foco ter que ser curioso, porque se você não tem vontade de conversar, você não tem capacidade,
de falar, de, de falar com as Aí, pessoas, você vai ter essa vergonha em você. Aí você não vai superar isso. mas, professora, esse vai ser o maior desafio da turma. Falar. Como eles vão falar? Fica em casa, estudando gramática, beleza. Até você podia escrever algumas coisas como a vida de Google Translator, Google Tradutor, beleza, mas depois disso, como você vai falar? Isso que é o problema agora, entendeu? Então, aí por Eles isso vão eu ter tô. uma dificuldade em falar, entendeu? Imagina nós que estava tudo normal, estava com problema de falar, imagina esses alunos. Então, é difícil, eles têm que fazer mais do que a gente fez, entendeu? Eles têm que fazer dobro ou 3 vezes mais do que a gente fez na nossa turma, porque não é a mesma, a condição não é a mesma, entendeu? Então, eles têm uma responsabilidade maior do que nós. Mas eu acho que mesmo assim é possível aprender uma língua pela internet, né? Tem muitas pessoas que estudam línguas pela internet. Então, eu concordo com o Eric, com o que ele está colocando, mas eu queria dar uma mensagem de esperança para os meninos e dizer que é possível, que tenham fé e que tentem. E se eles estudam, se eles colocam e dão o seu melhor, vai dar certo. Sim. Eu quero só completar para deixar claro que a gente está falando de várias coisas foram faladas aqui, né? A sua preparação pessoal, né? De você fazer a sua parte correndo atrás, né? Falamos de frequentar as aulas, né? Não só acreditar que só elas resolvem problemas, mas frequentar porque tem o seu papel de importância também, né? Falamos de se preparar, fazendo as provas anteriores, conhecendo o exame Self-Braz, enfim. Então, é importante dizer que isso é um equilíbrio, são várias coisas, é um pacote, é um conjunto que dá o resultado. Também, eu fiquei um pouco, enquanto vocês falavam, eu fiquei lembrando, pensando que muitas vezes também eu já vi muita gente muito só preocupado com o Self-Braz. Eu sou uma defensora de que se deve estudar para o exame, mas não é só isso. Porque você precisa aprender a língua, precisa conseguir se comunicar na língua e precisa se preparar para o exame. Você não pode chegar aqui hoje e já querer fazer as provas, já querer, né, se preparar, porque você não tem vocabulário suficiente, você não tem conhecimento de língua, de comunicação em português suficiente. Então, é importante lembrar desse equilíbrio, né? Você precisa estudar a língua, conviver com pessoas, fazer a sua parte, frequentar as aulas e o máximo que você conseguir, principalmente nesse tempo, né? E a preparação do Self-Braz, ela vem completando isso. Não adianta estudar todos os anos anteriores e não ter vocabulário suficiente para isso, né? A gente está caminhando para o final da nossa conversa. Né? Já estamos há quase 1 hora, não sei aqui. Alguém quer completar, fazer uma dica final, as últimas palavras aí? Tem mais alguma pergunta? Não. Mais alguma pergunta? Eu anotei algumas perguntas aqui enquanto a gente estava falando, né? Mas eu acho que a gente acabou respondendo todas as coisas que eu tinha colocado, que seria o que é mais importante nesse tipo de preparação, né? A gente está falando da preparação para o Self-Braz. E a gente já falou aqui, cada um foi falando um pouco de como é necessário, né, a convivência com pessoas, estudar a língua, estudar a estrutura da língua, né, fazer as provas, enfim. E as minhas perguntas são basicamente essas, acho que acabou, né? Eu não tenho nada mais a acrescentar, porque a gente já falou bastante coisa, né? Se alguém tiver alguma dica final, alguma coisa para dizer, sinta-se à vontade. Tudo já foi dito? Tá tudo bem. Tudo foi dito.
Ok, então. Dica final, primeira coisa que eu, por exemplo, diria é que relaxe. O CELPE-BRAS é um exame comum, como qualquer outro exame. Primeiro. Então, não é algo que seja maior do que você, não é um campeonato. Não. É um exame simples para avaliar o nível de um aluno e dar a certificação. E isso é um exame que é construído visando o aluno médio. Então, não é algo que é tão difícil para os super inteligentes, não. Todo mundo pode conseguir, desde que essa pessoa se implementa uma disciplina e segue essa disciplina de uma forma rigorosa. É um processo que se monta. Ao início, eu vou lendo, sabendo escrever um pouquinho, lendo, conversando um pouquinho. Então, passando por exemplo, 3 meses depois ou 4 meses depois, você já está meio habilitado a começar a pegar as provas antigas e começar a tratar. Então, é um processo. Você faz um cronograma, planeja teu processo, segue esse planejamento e respeita esse planejamento. E volto a dizer. Opa, travou do Cristo? Pronto. Ok. Isso é interessante, me faz lembrar de como é necessário a sua preparação individual, né? E conhecer o exame, como já foi dito aqui, entender que ele não está dizendo da sua capacidade enquanto falante de português, mas está querendo verificar se você é apto a conseguir esse certificado. E você será apto se cumprir esses objetivos, né? Eu trabalho com preparação do CELPE-BRAS há 8 anos, né? Já sou avaliadora também do exame, já vi vários exemplos, né, de pessoas que fizeram todas as tarefas, por exemplo, a folha inteira, não deixou nem um espacinho e essas pessoas não passaram, né? O Gil Cristo deu o exemplo de que fez, mas fez direito, cumpriu os objetivos, não completou alguma, mas fez como deveria ser feito e está aí para contar a história, né? Já vi pessoas também que estudaram anos e anos, já fizeram 3, 4 vezes e não conseguiram passar. Teve gente que já chegou aqui no Brasil do PEC-G, em 3 meses de estudo da língua, conseguiu aprovação, né? Então, os exemplos são diversos aí. Mas o resumo de tudo é compreender, em relação ao CELPE-BRAS, né, compreender que é uma prova de cumprimento de objetivos, né? A partir do momento que você entende o cumprimento desse objetivo e consegue se pronunciar de forma escrita, que é diferente de falado, né? Você tem um bom resultado. Como o Gil Cristo falou, não é uma coisa de outro mundo, né? É só, talvez, informação que às vezes falta para uma pessoa ou outra. Finalizamos? Finalizamos. É isso aí. Então é isso, gente. Obrigada pela conversa. A gente que agradece pelo convite. Isso, muito obrigada pelo convite. Foi muito lindo ver vocês. Um grande abraço para todos. É isso, obrigada. Espero também. Saudade. Saudade. Que essa nossa conversa seja bastante útil, né? Para quem está assistindo. Então é isso, gente. Obrigada. Vou finalizar aqui a nossa transmissão.